Olá, querida pessoa, tudo bem com você? Eu lembro que quando eu era criança, de 4 para 5 anos, que eu morava no interior do Rio Grande do Sul, brincando com meu mano mais velho, surgiu o termo e a palavra política. Eu lembro que meu pai falou e disse: Silvair, esse fulano de tal que é candidato é uma pessoa boa, é uma pessoa legal e essa pessoa vai vencer. E por certo, essa pessoa venceu. Mas os anos passaram, eu cresci, acompanhei vários presidentes assumindo, políticos assumindo, acompanhei a queda de 2 presidentes e sempre me questionei, porque o termo política, candidato, deputado, ficou um pouco manchado. Mas eu olhando para os primórdios e princípios bíblicos, eu sempre vi que as pessoas que se destacaram na Bíblia foram governantes, pessoas segundo o coração de Deus. E hoje vivemos e passamos por uma grande metamorfose no nosso Brasil. Passamos por uma grande metamorfose no nosso país, onde a nossa política está sendo renovada. E dentro desses essas tantas pessoas que estão ocupando cargos políticos, sempre encontramos pessoas com boa índole, bom caráter, encontramos pessoas que são pessoas que zelam pelos seus princípios e pelos valores. E é sobre isso que nós iremos falar aqui nessa tarde, nuances do contexto atual. Alguns dias atrás recebi aqui o deputado estadual de Santa Catarina, Kennedy Nunes, e hoje nós vamos receber ela, que é mãe, que é esposa, que é bacharel em Direito e também deputada estadual aqui pelo Rio Grande do Sul. Franciane Bayer estará conosco, compartilhando um pouco da sua vida, compartilhando um pouco da sua trajetória, tudo que aconteceu na sua vida até então. Eu lembro que um dia eu e a minha esposa Andressa estávamos na cidade de Três Palmeiras, uma pequena cidade que fica ao norte do Rio Grande do Sul, e lá o secretário da Saúde, Fábio, nos apresentou, disse assim: Silvair, você precisa conhecer a Franciane. Ela está indo pela primeira vez a candidata a deputada estadual, mas é uma pessoa que tem os mesmos valores e os mesmos princípios que nós. E hoje ela estará aqui juntamente conosco. Eu tenho certeza de que tudo que vai ser falado aqui vai servir de grande desenvolvimento, de grande crescimento, tanto pessoal como profissional, para você, para a tua vida. Vai servir de um crescimento fantástico para que você se desenvolva ainda mais como pessoa. É por isso que eu te peço, chama mais gente aí para a live, chama mais pessoas para que possam participar. O nosso Brasil, o mundo, está passando por um momento singular. Estamos aí há praticamente mais de 2 meses passando por uma grande crise, por uma grande pandemia. E mais do que nunca, nós temos que buscar alternativas, mais do que nunca, nós temos que buscar maneiras para que possamos superar tudo isso, para que possamos superar as perdas, mas também que possamos buscar alternativas e sairmos ainda mais forte do que nós estamos entrando. Toda vez que vem um problema, toda vez que vem uma dificuldade, que Deus permite que aconteça, essas dificuldades vêm para nos tornar seres humanos ainda melhores. E eu creio que com esta crise não será diferente. Se acabar, é claro, lidando com todas essas perdas, mas também aproveitando todas essas oportunidades que este momento singular está nos proporcionando. Principalmente para termos o maior convívio com as pessoas, com os nossos entes queridos, com as pessoas o qual nós admiramos, com os nossos familiares, com os nossos filhos, e também zelando pelos nossos idosos, pelo grupo de risco.
Franciane Bayer já está na live, já mandei o convite para ela, é só ela aceitar aí, que ela já vai estar entrando juntamente conosco, ok? Você vai convidando o pessoal, vai chamando pessoas para que também entrem nessa live, porque o que nós vamos falar aqui será de grande relevância. Pelo menos uma vez por semana nós estaremos trazendo alguém aqui do cenário político para que possa compartilhar com você seu pensar. Boa tarde, deputada Franciane, tudo bem com você? Para que possa compartilhar com você. Como é que foi? Tá. Cortando minha... Ai, meu Deus. Tudo bem com você? Já estamos ao vivo. Ah, peraí que tá pegando eco. Por isso que tem por Ela está entrando, já ouvi. Oi, eu tô só arrumando aqui um ajuste técnico, porque eu tô sem retorno, mas já falo com vocês. Isso, ela está acertando o ajuste técnico aí, mas ela já vai estar tudo ok aí, nós aguardamos um minutinho. Enquanto isso, você vai mandando aviãozinho, vai chamando o pessoal, o aviãozinho fica aqui no cantinho da tela, tá? Você pode mandar para as pessoas, para que elas também possam assistir e também possam participar deste momento único, deste momento singular. Seja muito bem-vinda, deputada Franciane Bayer, tudo bem? Consegue me ouvir? Está conseguindo me ouvir bem? Alô? Tudo bem, agora sim, Silvaíra. Ok, seja muito bem-vinda, é uma grande alegria ter você aqui. Sim, estou ouvindo bem. Aí também, tá bom o som? Tá tudo ok, tudo ok. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já fiz a parte aqui de introdução, já falei do meu conhecimento com política, que começou lá com 4, 5 anos, que eu ouvia meu mano me ensinando sobre política, e meu pai falando, e achava muito bonito naquela época, mas com o passar do tempo isso acabou ficando um pouco para trás, e devido a tantas coisas que aconteceram no mundo político. Mas assim, deputada Franciane, como em qualquer área da vida existem os dois lados da moeda, existem pessoas boas em todas as áreas. E você é uma delas que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Muito obrigada. É um prazer poder estar aqui conversando contigo hoje, num momento diferenciado, né, que a gente tem vivido. E é bom saber que tem pessoas que reconhecem o trabalho que a gente faz. Então, é uma grata satisfação conversar contigo, com os teus seguidores e com os meus que estão também chegando aí na live. Então, o pessoal está entrando, mas a gente já vai começar para poder aproveitar todos esses minutos. Olha só, a gente trabalha bastante com perguntas, porque as perguntas acessam o nosso mais profundo do nosso inconsciente, do nosso cérebro. E é por isso que a gente começa com a célebre pergunta: quem é a Franciane Bayer? Eu sempre digo que é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Quando faz essa pergunta, às vezes eu paro para pensar assim, quem é a Franciane Bayer? Bom, Franciane Bayer é filha do missionário Alcides e da pastora Neloci. Sempre foi uma serva de Deus que cresceu na igreja evangélica, fazendo sempre ali o trabalho dentro da igreja, social, desenvolvendo sempre junto com a família. Casei-me com um pastor, sim, então, né, dentro da igreja, nesse trabalho, e há pouco tempo atrás fui chamada, escolhida por Deus para, eu sempre digo que é ampliar esse trabalho que eu já fazia na igreja, fazendo parte na política. Então, eu tenho levado essa missão de vida que sempre foi cuidar do próximo, agora na política. Olha só, que legal, que bacana, uma missão que já vem há muito tempo, nesse cuidado com as pessoas. Mas aí eu lhe pergunto, deputada Franciane, esse desejo por entrar no mundo político era desde a infância? Não, Silvio, nunca pensei, nunca imaginei estar na política. Acompanhava muito pouco, eu costumo até colocar isso como uma coisa que a gente tem que aprender. Muitas pessoas acompanham a política muito distante, né? E eu acompanhava muito de longe, muito pouco a política. Até que, junto com a igreja, nós conseguimos entender o propósito e o chamado de Deus que o povo cristão estava deixando de lado essa vida, essa questão da política, né? Muitas vezes, e muitas pessoas ainda pensam assim,
que política e igreja não se misturam, que política e religião não se discute. E até um tempo eu também pensava assim. Mas com o passar do tempo e com que cada vez vinha sendo mais forte, que é através da política sendo atacados os nossos princípios, os nossos valores como cristão, a nossa vida, a nossa fé livremente, que ainda a gente no Brasil não sofre uma perseguição religiosa como em outros países, mas sim sofremos muito preconceito por ser cristão, por ser evangélico. Entendi, e através da minha irmã também, né, a deputada Lisiane Bayer, nós entendemos que era importante a igreja se posicionar na política, ocupar esse espaço e representar o povo de Deus, que não é pouco. Nós somos muitos, né, cristãos, muitos evangélicos, que na verdade temos muitas vezes nos omitido nessa parte da política. Então, através já do trabalho dela, eu comecei a acompanhar mais de perto. E eu nunca me voluntariei para fazer parte disso. Eu acho importante falar, mas foi um chamado mesmo de Deus, porque a minha liderança da minha igreja, o missionário R. Soares, um dia chegou e falou: Franciane, quem sabe você concorre junto com a sua irmã? No primeiro momento eu disse não é para mim. Eu sou uma pessoa, e aí todo mundo brinca, né, que não é verdade, mas eu sou uma pessoa muito tímida. E aí eu disse, não consigo, não consigo. Mas aí você faz o quê, né? Como bom cristão, você ora a Deus e diz, meu Deus. Eu orava a Deus e dizia, pelo meu coração, pela minha vontade, não é o meu desejo. Mas eu tinha feito uma oração, mais ou menos 1 ano atrás desse momento, que eu tinha dito para o Senhor que eu colocava a minha vida nas mãos dele, para que fosse feita a vontade dele, não mais a minha. Porque eu achava que eu fazia pouco para Deus. E aí eu entendi que, na verdade, não era um plano meu, mas que era um plano de Deus. E um dia, num culto em que o meu marido estava pregando, ele estava falando sobre Moisés. E Moisés foi um que disse para Deus que não era capaz, né? Ele não conseguiria voltar ao Egito e libertar o povo. Mas daí Deus diz para ele, não é quem você é, eu sou o grande eu sou. É eu que estarei contigo, né? E eu entendi que Deus estava comigo e era Ele que precisava de mim para libertar o povo de Deus da escravidão. E atendi o chamado. Fui lá, passei por uma campanha eleitoral e me elegi sempre na obediência a Deus. Que história inspiradora. Você tocou aqui vários pontos. Eu trabalho na área de desenvolvimento humano, juntamente com a minha esposa, e em tudo que a gente faz, a gente coloca Deus. E alguém disse para mim assim, Silvair, você coloca Deus em tudo. Eu disse para ele, Deus não é elemento químico para mim colocar. Deus está em todas as coisas. Ele está na minha casa, na minha família, Ele faz parte no nosso trabalho. E aí é impossível de você tirar Ele fora disso. Segunda coisa que você falou aí, que nós precisamos resgatar isso, é a parte do posicionamento. Nós nos posicionarmos como filhos de Deus, nós nos posicionarmos pelo propósito qual Deus nos chamou. O povo de Deus, ao longo dos séculos, sempre foi atuante, seja na parte empreendedora, seja na parte política. Também vale destacar a parte social, que as nossas igrejas são historicamente o maior trabalho social feito no Brasil e no mundo, são feitos pelas igrejas. Então nós temos que tomar esse posicionamento, porque quando nós se posicionamos, nós ocupamos aquele espaço, deputada, que é nosso por direito. Agora, se nós não ocuparmos esse espaço, eu sempre uso a frase do Shakespeare, as oportunidades nunca são perdidas. Aquela que eu não ocupo, que você não ocupa, uma outra pessoa vai ocupar no seu lugar. Então, se você não tivesse ouvido a voz de Deus, escutasses o conselho do teu líder, o pastor R.L. Soares, você não teria ocupado esse espaço e, consequentemente, uma outra pessoa iria ocupar. E quem sabe essa pessoa não teria os mesmos princípios e valores que você tem. Então, louva a Deus pela tua escolha e pelo teu posicionamento. Que você mesmo falando que você é tímida, isso não dá para perceber, porque eu assisti a alguns discursos seus e um posicionamento firme de quem sabe pelo que está lutando pela causa
o qual está lutando. Então, isso é louvável. Mas fala para nós, deputada, você falou já falou de alguns valores, de alguns princípios, falou da sua família, mas fala para nós, para todo mundo que está ouvindo aqui, o que é família para você? Família é o projeto de Deus, né? Eu sempre tenho dito isso porque Deus criou Adão e ele viu que Adão não estava bem só. Então ele criou a Eva, a mulher capaz de dar os filhos. Então Deus desenhou esse projeto, sonhou esse projeto que é a família. E por isso a gente tem trabalhado tanto na defesa dessa família. Porque as pessoas não entendem, e quando a gente começou a falar de política e começou a falar em campanha eleitoral e usou a pauta em defesa da família, muita gente riu da nossa cara e disse: quem que defende a família? A família não precisa de proteção. Mas, se você acompanhar hoje, agora, nos últimos dias, muitos usam a mesma fala. Muitos dizem: vamos defender as famílias. Né? Porque a família ele é o projeto de Deus e ela precisa ser defendida na nossa sociedade. Então, para a família, para mim, é isso, é projeto de Deus, é a base da nação. Porque é na casa, eu sempre digo, a pessoa fala muito em educação, questão, só que não é na escola que eu vou ensinar princípio e valor. Na escola eu vou ensinar matemática, geografia, princípios, valores, caráter, você constrói dentro da sua casa, na sua família. Então não adianta eu tentar ensinar para uma criança grandes princípios e valores de vida e ela chegar na casa e ter a sua família desestruturada e não ver isso dentro da sua casa. Então sim, a família, esse projeto de Deus é a base da nossa nação. E se hoje a gente tem muitas pessoas que estão desviando dos princípios e valores, e aqui eu não digo nem somente de ser cristão, mas de ser um bom cidadão, porque hoje nós vemos muitas pessoas que não têm mais palavra, que não têm mais caráter, né, que não sabem cumprir com as suas promessas. Isso tudo faz parte e passa pela família. Então é assim, a família é o projeto de Deus e é a base da nossa sociedade. Família é a estrutura de tudo, é a base. Sem família não temos sociedade, não temos política, não temos igreja, não temos nada. E se a família for destruída, automaticamente tudo isso vai se perder. E eu, escutando a senhora falar, me lembrei uma frase do Martin Luther King, que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, quando nós não se posicionamos, o mal prevalece. E é por Exatamente. isso, eu não sou político, eu não sou filiado a partido nenhum, não tenho essa intenção, eu trabalho em outra área, Deus me chamou para um outro propósito, mas as pessoas que estão lhe ouvindo, que sirva tudo isso que você está falando de incentivo, principalmente as mulheres também, que estão na live aqui acompanhando, que comecem... Tem bastante pelo que eu estou vendo. Porque Deus chamou também as mulheres para fazer a diferença. E você falou de família, é impossível falar de família se nós não falarmos de princípios e valores. E os princípios e valores regem o nosso comportamento e as nossas escolhas. Fala para nós, quais são os teus 2 principais princípios e valores? Na verdade, eu uso um como balizador de tudo, que é ser temente a Deus acima de todas as coisas. Eu acredito que se nós temos Deus no coração como nossa essência, Ele rege todas as nossas atitudes da nossa vida. Então, assim, eu sou muito questionada, às vezes, de como ser uma parlamentar cristã, né, no meio da política, porque surgem muitos temas, às vezes, né, controversos, muitas polêmicas. Eu sempre digo que eu não levei a política para a igreja ou a Franciane, sabe... a política entrou na Franciane. Não, a Franciane que sempre teve a sua essência em Deus, o seu coração firmado em Deus, está na política. E isso me faz como se fosse uma missionária, como se eu sair para um campo de missões. Quando um missionário sai, né, da sua terra e ele vai lá, por exemplo, para a África fazer missões, é mais ou menos assim que eu me sinto, né? Eu saí de dentro da minha terra ali, que era a igreja, que sempre foi, e fui então para um campo missionário, que é a política, fazer a minha missão, que é lutar. E eu sempre digo, não só
pelo cristão, nem é lutar por uma sociedade melhor com os princípios que nós carregamos. Então, assim, eu tenho como princípio de vida ser temente a Deus, porque no momento em que você é temente a Deus, Ele orienta todas as suas atitudes. E aí vem a honestidade, né? Vem a caridade, vem o amor ao próximo, tudo isso vem como consequência. Muito bom, muito bom. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. A gente trabalha na área de desenvolvimento humano e as pessoas perguntam, Silvair, como é que eu posso ser mais inteligente, como que eu posso ser mais sábio? Tudo parte de um princípio. E esse princípio é impossível de acontecer se você não se voltar para o Criador. Então começa ali. Então, legal, temer a Deus sobre todas as coisas e honestidade. É muito bom poder ouvir isso de você. Tem bastante familiares meus aqui na live, teus também. O pessoal tá escrevendo, está comentando, as mensagens estão passando rápido aqui. A gente não está conseguindo ler. Mas vem umas perguntas bem legais aí para você, que vai servir para essas pessoas que estão acompanhando. E você pode também trazer mais pessoas para a live, manda um aviãozinho e chama mais pessoas. Deputada, nós estamos vivendo em um momento singular, quem sabe nunca vivido antes no mundo. Vivemos em um grande dilema, porque tem os dois lados da moeda, e os dois lados a gente está perdendo. Eu não vou responder a sua pergunta, vou segurar aqui meu comentário para fazer depois, mas fala para nós, qual que é a sua visão dessa crise, agora não como deputada e esposa e cristã, mas como mãe. Qual a sua visão como mãe desta crise? Fala para nós. Tem sido, na verdade, peculiar, né? Porque a gente tem estado em isolamento em casa. Eu tenho 2 filhos, um menino de 14 anos e uma menina de 7, que faz 8, agora dia 29 de abril. E como mãe eu tenho passado por isso. Ela é um pouco triste às vezes porque não vai ter a sua festinha de aniversário, não vai poder reunir os amigos, gostaria de estar na escola. Então assim, a gente passa por um momento em que na verdade nunca imaginamos, que é trabalhar até com a emoção e com os sentimentos do nosso filho, dos nossos filhos, às vezes querendo, né, nós estamos isolados e eles estão bastante mesmo desde março, né, desde o dia ali 18 de março, saímos pouquíssimas vezes, eles eu acho que saíram 2 vezes de casa. Então assim, às vezes dá até aquele estresse entre as crianças porque elas ficam entediadas. Eu como mãe tenho trabalhado de casa no home office e eles têm estudado online. Então, como mãe, eu tenho tentado ocupá-los cada vez mais, né, com coisas diferentes em casa. Às vezes a gente para tudo, vamos tirar um momento para jogar um jogo, né, vamos fazer uma coisa. Mas o que me preocupa é a demorada para a retomada das coisas, na verdade, mesmo como mãe, não só como parlamentar, mas é até quando nós vamos viver isso, porque o ano está passando, né? A vida está passando e me preocupa a questão da escola deles e tudo mais. E é bem difícil eu separar a visão de mãe de parlamentar agora, que é uma coisa que nós queremos ver agora, tá? Eu também, na verdade, todos os meus são pequenos, é um quarteto, 2 casais, e 3 já estão em idade escolar, então também é um desafio para eles, mas a gente aproveita esse tempo justamente para fazer essas atividades que antes não eram feitas, e estamos aí vivendo esse mundo digital. Mas fala para nós agora a sua visão como parlamentar. Bom, a minha visão como parlamentar, e é o que eu tenho buscado com as minhas reuniões e conversas com as demais autoridades, é que nós precisamos buscar um equilíbrio. Não adianta a gente focar só na saúde e quebrar com a economia, porque daí nós não vamos ter mortes pelo coronavírus, mas vamos ter mortes por fome ou por violência, porque a economia quebrando também aumenta o índice de violência. Então, assim, isso aqui é um momento muito difícil, porque ninguém planejou, ninguém pensou que nós passaríamos por isso. Quando que alguém na sua vida pensou que passaria por uma pandemia e que teria que ficar isolado, né? Então, para nós também, autoridades, é difícil você tomar decisões, né? E eu sempre digo, você toma decisão para um lado, agrada a alguns, desagrada a outros, né? Toma decisão para o outro, sempre vai ter um lado ou outro. O que eu sempre tenho buscado é isso, o equilíbrio. Agora, no momento, eu acredito que o isolamento funcionou até aqui. Nós seguramos muitos números, salvamos muitas vidas, mas chegou a hora de planejar uma retomada. E quando eu digo planejar, é não sair liberando as coisas assim de qualquer maneira, mas
À medida em que, aos poucos, como que nós vamos fazer? Porque eu acredito que a vida, a partir de agora, mudou. Nós vamos ter que se acostumar a isso. Não vai. As pessoas acham que amanhã vai sair um decreto e dizer tudo volta ao normal e a gente vai seguir como se nada tivesse acontecido. Isso não vai acontecer, até porque o vírus não vai sumir, o vírus vai continuar aí. E até a gente ter uma vacina, ter uma segurança na saúde, nós vamos ter que conviver com ele. Essa é a realidade. Então, nós, todos os cidadãos, precisam entender que mudou. Que se você tiver que sair na rua, você vai ter que usar máscara, você vai ter que usar luva, você vai ter que ter o seu álcool gel, você vai ter que se higienizar. No supermercado vai ter que ser diferente, para podermos, então, começar a ter uma retomada. Então, é isso que eu tenho buscado agora. É essa retomada planejada. Já questionei até o governo qual é o planejamento para a retomada das aulas, se nós vamos retomar as aulas em maio, qual vai ser o planejamento, né? Se vai ter testes de exames para os professores, como que vai se desenvolver as medidas preventivas nas escolas, quais são, porque nós precisamos planejar e começar uma retomada gradual, com todos os cuidados, principalmente com as pessoas da faixa de risco, mas é isso que a gente precisa, não dá para ficar isolado o tempo inteiro. A gente deu certo, né? Eu tenho dito isso, o primeiro isolamento deu certo, segurou, deu um tempo para que o governo, os gestores municipais trabalhassem e adaptassem os hospitais, os leitos, estruturassem melhor o seu sistema de saúde, e agora chega um momento de um planejamento, de uma retomada gradual. Claro que sempre preocupa o inverno que está chegando, né? Porque pode haver muito a dificuldade da pessoa diferenciar uma gripe que é comum nessa época do frio do coronavírus. Então a gente está, tudo é planejamento e equilíbrio, nenhuma decisão é fácil, não é uma tomada de decisão simples, né? E o que a gente tem buscado contribuir com o governo do estado é isso, com sugestões que consiga trazer um equilíbrio para a economia, não esquecendo também da saúde e nem da segurança, que eu tenho batido muito também na questão da segurança pública, porque nós tivemos presos soltos, nós, né, temos índice de violência aumentando, feminicídio aumentando, violência doméstica aumentando, e às vezes as pessoas focam só numa coisa. Eu digo sempre, o coronavírus está aí, mas as outras coisas não pararam de acontecer. Então é muito importante esse equilíbrio. É o que eu tenho buscado como parlamentar. Uma retomada planejada fará toda a diferença. Nós atendemos muitos empresários, empreendedores, e muitos deles estão com a sua empresa quebrada, simplesmente quebrou. É um grande dilema, porque dos dois lados nós temos que entender, agora como cidadãos, dos dois lados nós vamos ter perdas, dos dois lados. Tanto as pessoas que estão perdendo seus entes queridos por conta da doença, como os empreendedores que estão demitindo seus colaboradores. Isso é um prejuízo muito grande. Os índices de violência estão crescendo cada vez mais. Então a gente está vendo que essa pressão popular, até então, até uma semana atrás, era o grito para ficarmos em casa. Mas a partir dessa semana, eu como um cidadão percebo que essa voz do povo está mudando. E vai haver sim uma pressão muito grande popular para que se reabra por completo o comércio. Mas aí outra coisa que preocupa é justamente o inverno. Outra coisa que preocupa é as escolas, as nossas crianças. Eu tenho um que está na primeira série, aprendendo lá o beabá. Então é um grande desafio, mas eu creio que Deus vai iluminar vocês para que a decisão mais assertiva seja tomada em conjunto com o governo, em conjunto com o governo do estado, bem como o nosso presidente. Deputada, Amém. Fala para nós, o que as pessoas podem extrair de bom dessa situação? Eu sempre tenho, eu sou uma pessoa que sou muito otimista, eu sou muito positiva, sou muito alegre, sorridente, e às vezes as pessoas brincam comigo, né? Como que tu pode sorrir em meio à tempestade, vamos dizer assim? Eu acho que nós temos que sempre tirar um ponto positivo de tudo. Algumas pessoas sempre reclamavam de muito, a maioria das pessoas, né? Eu digo, as pessoas reclamavam de ter que ir trabalhar, alguns reclamavam de ter que ir para a escola. Quantas vezes a gente, e eu falo isso até para a igreja, né? Quantas vezes a gente não preferiu ficar dormindo em vez de ir para a igreja no domingo de manhã? Mas quando a gente sente a falta, quando você quer e não pode, você tem sentido a diferença. Eu digo, tem alertado as pessoas
do quanto o que era do corriqueiro do dia a dia, que para ela parecia que não fazia diferença nenhuma, faz diferença na vida. Então eu sempre tiro que a gente tem que refletir nesses momentos e olhar o que realmente importa na nossa vida. Às vezes corremos e trabalhamos tanto atrás, né, da prosperidade, do dinheiro, e esquecemos do nosso lar, esquecemos dos nossos filhos, esquecemos da nossa casa. Agora nós estamos em casa com os nossos filhos, mas claro, não deixamos de ter a preocupação do que está acontecendo lá fora. Então, assim, é um momento muito de reflexão, e eu acredito que as pessoas podem, desse momento, tirar essa avaliação de como está a sua vida e o que faz realmente a diferença na sua vida. Ser grato, às vezes nós não somos gratos pelo que nós temos, nós sempre queremos mais, né? Eu tenho uma casa, mas eu quero uma casa maior. Aí eu alcanço aquela casa maior, eu quero uma maior ainda. Eu nunca sou grato pelo que eu tenho. Então chegou o momento da gente fazer essa avaliação do que realmente a gente tem e ser grato pelas coisas simples da vida, né? Eu costumo falar isso aqui em casa com meus filhos, quando a gente senta para almoçar. E às vezes, né, aquela coisa, eu não gosto disso, mãe. Eu disse, seja grato por isso. Porque às vezes tem gente que não tem nem isso, né? Então, assim, é um momento em que a gente tem estado em casa, feito todas as refeições juntos, e a gente tem que tirar desses momentos bons e de reflexão entre família também, né? Eu tenho conversado muito com os meus filhos sobre isso, sobre o que é realmente importante para nós, para a nossa vida, para a nossa salvação como cristão. Então, assim, eu acredito que todas as pessoas podem aproveitar isso tudo que a gente tem passado para refletir e fazer um balanço da sua vida e tirar disso as coisas positivas, o que realmente importa, para depois, quando ir voltando, ela não se perder no caminho e voltar para aquela correria e esquecer do que realmente importa para ela na vida. Muito bem, deputada. Eu creio que Deus está dando um momento para a humanidade para ela fazer um autobalanço. Está dando um momento para nós olharmos para dentro de nós, da nossa casa, refletirmos e fazermos os ajustes necessários. Temos que sair bem mais fortes dessa crise, bem mais preparados e principalmente bem mais próximos de Deus. Deputada, agora eu quero um minutinho de mentoria, de conselhos para as pessoas que são empregados, para as pessoas que são colaboradores de empresas. Neste momento, quem sabe, estão em casa por esse tempo de quarentena ou até mesmo trabalhando. O que eles poderiam fazer a mais para poder se manter neste momento ou após essa crise? Olha, eu uma vez conheci uma história, até passou no Fantástico. O dono da empresa, ele se vestia de funcionário, né? Ele ia trabalhar sem ser reconhecido no meio dos funcionários. E a história de um me chamou a atenção, porque ele disse que o cara trabalhava sempre muito certinho e ele perguntou, por que você cuida tanto disso se o seu patrão não valoriza? A maioria do pessoal diz que o patrão não valoriza e você cuida. Daí ele disse uma coisa, ele disse, eu sempre aprendi uma coisa na minha família, que eu tenho que fazer para os outros como se eu estivesse fazendo para Deus, dando o meu melhor, que uma hora isso vai ser recompensado. E a palavra de Deus diz que Deus honra aqueles que honram a Deus. Então eu também tiro isso para a minha vida e daria o conselho para esse colaborador. A gente tem que sempre buscar dar o nosso melhor. Independente se a gente acha que o patrão está vendo, se vai ter diferença, mas ninguém faz, só eu faço. Exatamente, se ninguém faz, é isso aí que você vai fazer o melhor. E nesse momento, eu acho que o que a gente pode mais buscar é até ideias, contribuições para o seu empreendedor, para o seu patrão. Talvez ele está sem saber o que fazer também da vida dele. Muitos que eu conheço, empreendedores, eles não querem demitir as pessoas. Eles não querem colocar as pessoas para a rua e eles estão buscando maneiras de poder manter o seu negócio e manter as pessoas que trabalham com eles isso, e as suas famílias. Então, assim, nós podemos também contribuir, né? O colaborador pode pensar, qual é a dica que eu posso dar? Acompanhe uma notícia, tem uma linha de crédito, tem alguma coisa, manda para o seu patrão, agrega. Você pode fazer a diferença e é nesse momento que quando você faz, não só pensando em você, você não está pensando no seu emprego, mas eu estou ajudando o meu patrão. Não, você está pensando num conjunto, né, em todos. É aí que Deus vê o seu coração e Deus sempre honra.
Fantástico. Isso que a senhora passou vai ao de encontro à demanda que os colaboradores estão tendo, porque eles ajudando a empresa, primeiro eles estão se ajudando, estão ajudando seus colegas que eles tanto querem bem. Agora, um conselho, uma mentoria para os nossos empreendedores. Inclusive agora no dia 24, às 8 da noite, eu vou receber o Edson Finger, que é dos projetários Finger, que tem várias empresas e muitos colaboradores. E a grande preocupação deles é justamente o que você falou, de não demitir os seus colaboradores, porque estão há tanto tempo, patrão nenhum tem desejo em mandar embora essas pessoas justamente nesse momento de tão grande dificuldade. Então, qual o conselho que você poderia dar para eles? Olha, às vezes você fica falando de dar conselho e eu fico pensando aqui, quem sou eu para dar conselho? Mas daí eu me lembro da palavra de Deus, que não sou eu, é Ele que às vezes fala através da minha boca. Mas eu diria aos empreendedores que eles se mantenham firmes nos seus sonhos, nos seus propósitos. Claro que sempre com planejamento, mas que busquem, né, essas dicas, essas linhas de financiamento que está surgindo através do governo estadual ou federal, que procurem poder manter, né, as suas empresas e que acho que a dica maior de todas é trocar experiências e informações. Às vezes você tem um pequeno, médio negócio e não conversa com ninguém mais da sua cidade, do seu setor. Eu acredito que a união sempre faz mais, né? Tipo, unidos nós somos mais fortes. Então, tirar um pouco da competitividade, da concorrência de um e outro e tentar buscar união entre os empreendedores nos seus municípios para conseguir sair da crise. A gente tem trabalhado muito a questão de comprar, né, nos pequenos mercados, nas pequenas lojas, naquilo que é mais do seu município, que é aquele empreendedor que precisa mais, que ele não tem, né, um grande capital de giro e que é os que estão sofrendo mais nesse momento, né, os pequenos e os médios. Então, assim, eu acredito que essa rede ela pode se unir, um divulgar o trabalho do outro. Então, aqui a minha dica é: se unam, troquem ideias, quando souber de alguma coisa, de alguma novidade na área, indica para outra pessoa e sempre confia em Deus. Nunca esquece de planejar, que isso é muito importante, né? Não sair atropelando também nesse momento de crise, fazer o seu planejamento, crendo em Deus. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, com esse equilíbrio, passar por tudo isso e ainda vamos ver muitos que achavam que estavam com tudo perdido, voltando aí e contando grandes histórias. Olha só, a senhora falou algo muito interessante de se olhar o que está dando certo com os outros empreendedores. E é justamente uma técnica que nós trabalhamos dentro dos nossos treinamentos, que é a modelagem. Você olhar para empresas do mesmo setor que estão dando certo e você trazer aquilo para a tua realidade. Adaptar aquilo para a tua realidade, pois se está dando certo para outro, poderá dar certo para você. E outra coisa é nós entendermos que o mundo ele é digital. Então as empresas precisam ir para as redes sociais, são gratuitas. Aproveitar esse espaço, usar o delivery, aproveitar, fazer essas parcerias comerciais para que possa... para te ter uma ideia, deputada, tem empresas que estão crescendo dentro dessa crise. Estão dobrando de tamanho, dobrando de faturamento. Por quê? Justamente tiveram essa visão e estão aproveitando essa oportunidade. O relógio corre, mas eu tenho mais 3 perguntinhas para fazer para ti. E uma delas deputada Fran, fala para nós, como que é transitar em um mundo político altamente competitivo, às vezes agressivo, nem sempre justo, e ainda assim manter os seus princípios e os seus valores? Bom, eu acho que eu falei um pouquinho disso antes, né, numa outra pergunta, mas eu sempre coloco isso. Se a gente está firmado na palavra de Deus, se o seu coração é firmado mesmo, não importa onde você andar, você vai continuar firmado em Deus. Né? Não é o lugar por onde você anda que faz a pessoa. Né? Eu sou a Franciane e serei a Franciane independente do lugar onde eu esteja. E é assim na política. Eu sou uma pessoa que tem um posicionamento forte. Tu falaste ali, né, que às vezes em alguns discursos eu sou uma pessoa assim. E isso não é
como é que eu vou te explicar? Às vezes as pessoas falam, mas é uma crente que fala tão sério. Exatamente, até porque não é porque eu sou crente que eu não tenho posicionamento. Mas isso colabora, porque muitos, como eu falei no início, muitas pessoas ainda têm preconceito com o evangélico. Eles acham que você chegou na política, mas que você não tem capacidade para estar lá, né? Que foi um grupo, uma igreja que se juntou, votou em você e você caiu de paraquedas. E não é assim, e é isso que eu tenho tentado mostrar na política. Que a gente está lá porque não é porque eu sou crente. Eu estou lá porque eu represento, sim, um eleitorado, recebi 40.317 votos, represento esses votos, mas mostro todo dia que não é por ser evangélico ou ser cristão que você não tem capacidade e competência. Então, assim, eu consigo administrar bem, estar na política e continuar firmada nos meus princípios e valores. Claro, a gente encontra dificuldades, às vezes, para defender alguns temas, né, enfrentar algumas coisas, sim, né, porque, na verdade, no parlamento passa todo tipo de assunto, que nem eu falo, às vezes a cabeça da gente ferve, porque num dia tu atende de A a Z, né, tá falando de saúde, tá falando de economia, tá falando de segurança, entra alguma questão religiosa no meio, então, assim, tem muitas coisas. E nós precisamos sempre estar se qualificando para poder e também estar bem assessorado, que eu sempre digo, é muito importante, o parlamentar não se faz sozinho, ele se faz junto da sua assessoria técnica ali, mas para mim eu não tenho dificuldade de ser uma parlamentar cristã e estar no meio político, eu consigo administrar isso muito bem e todos lá sabem muito bem o meu posicionamento. Então, quando eles já sabem que o meu posicionamento vai ser contra alguma coisa, eles já conversam antes, eu tento sempre, né, fazer a minha defesa, mas nunca tive dificuldade e eu acredito que as propostas, né, contaminadas da política, que muitos dizem que tem, nem chegam para mim porque eles sabem, né, da minha convicção. Então, eu acredito que quando você é cristão de essência, né, que eu digo, é aquele cristão mesmo, cristão raiz que a gente brinca, não importa onde você esteja, nada vai abalar sua fé. Agora, se você vai, porque algumas pessoas falaram, nossa, vocês vão para o meio da política, vão ser ovelha no meio daqueles lobos. Agora, se você não está firmado na rocha e vai para esse meio, é fácil você, através do vento, perder a sua casa. Mas quando você está firmado na rocha, você anda onde você andar, você vai estar sempre ali firmado na palavra de Deus. E eu acredito que não só por eu ter nascido num lar cristão, porque eu tinha 1 ano de idade quando meu pai aceitou a Jesus, não só por isso, mas pela minha vida com Deus, eu sou essa pessoa firmada na rocha e hoje na política continuo firme. Se amanhã não for mais a vontade de Deus de estar na política, onde eu estiver, continuarei sempre firme na rocha, na palavra de Deus. Nós devemos ser sal e luz, e a nossa oração é que Deus continue levantando você. Tem a sua mana também, que é deputada federal, deputada Elisiane, que Deus continue levantando pessoas assim para ser sal e ser luz, porque a diferença a gente não faz dentro da igreja, a gente faz lá fora. Lá fora, no meio do qual nós estamos inseridos. Deputada, você é de uma família muito bem estruturada, uma pessoa reconhecida também no mundo político, apesar de ser o seu primeiro mandato como deputada, mas como você é fortemente ativa, tem o seu respeito dentro da Assembleia Legislativa. Inclusive, alguns deputados, quando souberam que são conhecidos nossos, mandaram um abraço para ti, deputado Elisandro Sabino, me mandou, diz, olha, a Franciane é uma irmã nossa em Cristo, uma pessoa muito querida, deputado Kennedy, que esteve comigo alguns dias, acabou de me mandar uma mensagem também falando muito bem de você. Isso é muito interessante quando há esse respeito entre colegas. Você entende que a sua fé foi determinante nesse processo para que você estivesse onde você está hoje? Foi, com certeza. Essa é a resposta mais fácil, eu acho que eu vou te dar hoje. Porque, como eu falei lá no início, quando, né, surgiu essa questão de quem sabe você vai para a política, a perna tremeu, a barriga doeu, o coração apertou, e eu disse, como eu disse, eu sou tímida, as pessoas não acreditam nisso, né? Mas eu sou muito tímida, e eu disse, não consigo. Né? Olhei para Deus e disse, Deus, não faz isso comigo, né? Mas a palavra de Deus confirmou no meu coração que quando Ele planeja algo para você, Ele controla tudo. Então, quando eu aceitei a missão,
é a fé que faz a diferença todos os dias. Quando eu preciso subir na tribuna para fazer um pronunciamento, é aquele respira fundo, né? Porque como eu falei, eu sou tímida, mas eu vou lá e faço com segurança, porque eu creio que foi para esse tempo que Deus me chamou para estar lá. Né? Eu costumo e uso muito também a palavra de Esther, que foi a palavra que Deus deu para minha irmã, mas que Esther foi escolhida para estar lá no palácio naquele tempo. E Deus me escolheu para estar onde eu estou hoje, nesse tempo. Então, a fé, ela faz parte do meu dia a dia. Eu não tenho como separar. Às vezes as pessoas falam, mas tem que separar a política da igreja. Não dá. A fé é a minha essência, eu vivo isso. Eu vivo isso no falar. Antes de eu entrar na live contigo aqui, eu já estava sentada pensando assim, Deus, me ajuda, né? Eu vou lá conversar, dar as palavras certas, que possa servir para quem está ouvindo. Então, assim, tudo que eu faço é na direção de Deus e é com a fé. Se não fosse a fé, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a fé, não seria a deputada Franciane Bayer. Se não fosse a fé, eu não sei quem eu seria. Eu não existiria. A fé faz parte da minha vida e como pessoa, como parlamentar, a fé é o fundamento. Não tem como eu separar a Franciane da fé. Com certeza, porque Deus está em todas as nossas ações. Estamos indo para a reta final, mas eu queria fazer uma última pergunta para você aqui. Uma frase que resume a sua vida. Falhou um pouquinho. Okay, uma frase que resume a minha vida, isso? Uma frase que resume a sua vida. Agora pegou uma pergunta difícil. Uma frase que resume a minha vida. Um lema que vem sempre na sua memória. Acho que não vou usar uma frase. Tu citaste umas que eu já uso, que é a do Martin Luther King, que fala do silêncio dos bons, né, e o grito dos maus. Mas eu vou usar o versículo que fala comigo, que é então quando Deus falou para Moisés, eu sou. Então, assim, o Deus eu sou na minha vida é a que faz a diferença. E eu não vou ter como te dizer a frase, mas é isso que me motiva todo dia. Quando eu levanto de manhã e sei que eu tenho muitas reuniões, muitas coisas para enfrentar, é esse versículo que vem à minha mente, né? Não é tu, é o Deus que está contigo. Então, acho que é essa frase. Não é você, é o Deus que está contigo que faz a diferença. Uau, fechou com chave de ouro. Eu estou conseguindo lhe ver bem, lhe escutar bem. Está me ouvindo bem? Alô? Agora travou um pouco. Normalizou. Está normal aqui. Pessoal que está ouvindo, dá para continuar. Estou ouvindo. Essa frase eu sou vem junto com Salmos 46. Deus é. Deus é nesse momento, nessa situação, as pessoas que estão acompanhando essa live, Deus é na minha vida, é na vida da deputada, da vida das pessoas que estão nos acompanhando. Nossa gratidão, estamos chegando ao finalzinho, passou tão rápido, né? Mas muito obrigado, deputada, por ter aceitado o nosso convite, a sua assessora Raquel, né? Muito obrigado por ter feito toda a parte intermediária. A minha esposa Andressa, que está ouvindo, adora muito, acompanha vocês muito, você e a tua mana, e sempre tem citado vocês como mulheres inspiradoras. Seu último recado aí para o pessoal que está nos acompanhando nessa tarde. Bom, Silvair, foi um prazer. Eu quero deixar um abraço especial, então, para sua esposa que acompanha. E eu gosto sempre de dizer para todos que o mandato de um deputado, de um parlamentar, ele se faz com a participação das pessoas. Então, quando eu coloco, participem, comentem, enviem sugestões, enviem perguntas, às vezes as pessoas não entendem, elas nem são acostumadas a acompanhar tanto a política, né? Mas eu sempre reforço isso e eu queria que, então, deixar as minhas redes, né, de contato. O pessoal pode, pelo Facebook, tem a página Franciane Bayer, né, pelo WhatsApp, eu tenho meu WhatsApp que é aberto para todos, que é o 51, é o DDD 999 80 40 41.
999-8041, e dizer que foi muito bom poder estar conversando aqui contigo, uma conversa leve, em que a gente pode falar realmente com o coração de quem a gente é, que é isso que eu procuro sempre ser, independente, né, do lugar onde eu estou, é essa Franciane que vocês vão encontrar, que é a deputada, que é a mãe, que é a mulher de Deus, a serva do Senhor, cumprindo o seu chamado, sempre, como a gente diz, na missão com amor. Gratidão, deputado, e acreditamos que vai voltar mais vezes aqui conosco. Com certeza a gente vai fazer mais convites para ti. E o pessoal que nos segue, entra no perfil da Franciane Bayer, só ver ali na nossa postagem, cliquem, comecem a seguir ela, acompanhe o seu trabalho, porque realmente vale a pena você acompanhar. Tem político fazendo política séria. E é justamente essas pessoas que nós estamos trazendo aqui. Inclusive, semana que vem, dia 24, na sexta, vai estar o deputado Humberto, lá de Goiás, vai estar numa live aqui conosco. Por quê? Porque nós precisamos mostrar, deputada Fran, esse pessoal que está fazendo a diferença. Esse pessoal que tem caráter, que tem princípios e que tem valores. E eu tenho convicção que esse é o primeiro degrau que você está subindo. Deus vai levar você ainda muito longe e nós temos convicção disso. Fazendo bem para as pessoas, fazendo bem para a sociedade. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aí o pessoal está colocando muitas coisas sobre você, falando que você é uma pessoa fantástica, o pessoal dizendo que Deus continua te usando para nos representar, firmados em um propósito. É muita coisa, o pessoal está escrevendo. Essa live vai ficar salva no Stories 24 horas. Vocês poderão assistir, ela vai ser salva também, vai ser colocada no YouTube e vocês poderão rever novamente. Ok? Silvair, posso só dar um recadinho mais final, então? Vai lá, fica à vontade. Depois, então, pessoal, eu vou entrar na live, vou ler todos os comentários que a gente não consegue acompanhar tanto quando está na conversa, mas eu fiquei de falar uma coisa e eu estava me esquecendo. O meu mandato, ele é muito voltado na valorização da vida. E hoje a gente iniciou uma campanha para levar um estímulo, um ânimo para as pessoas que estão em isolamento e na quarentena, porque infelizmente a gente tem recebido notícias de muitas tentativas de suicídio e até de pessoas que conseguiram tirar a própria vida porque não estão sabendo lidar com esse momento que tem vivido. Então, toda sexta-feira na minha página, nas minhas redes sociais, vai entrar um card ou vai entrar algum vídeo, alguma coisa com uma palavra de ânimo, com uma palavra de empatia, para a gente também cuidar da vida das pessoas. Então, eu só quero deixar mais esse convite para se agregar e que também nosso mandato tem todo esse trabalho de solidariedade. Nas quintas-feiras nós estamos sempre lançando um lembrete, uma campanha de doação de sangue, porque os bancos de sangue estão com estoque muito baixo. Como eu falei, as pessoas têm focado no coronavírus e têm esquecido que as outras coisas acontecem na vida. Então, quem puder se juntar a gente também e fazer a sua doação de sangue, vá, faça uma doação de sangue, posta a foto com a hashtag Juntos pela Vida e a gente vai fazendo a diferença na sociedade, na nossa cidade. Todos nós unidos somos mais fortes e podemos fazer a diferença na vida do outro. É a pergunta que nós devemos se fazer. O que é que eu posso fazer neste momento de pandemia, de crise, para ajudar o próximo? E doar sangue é doar a vida. As pessoas podem procurar os hospitais mais próximos, isso? Pode se cadastrar? Como que funciona para doar? Pode entrar no site da Secretaria de Saúde, lá tem a lista de onde pode ser feita a doação de sangue, ou entrar em contato com a Secretaria do seu município, tá bom? A gente também tem a arrecadação de alimentos, que o mandato também está desenvolvendo. Então, assim, há muita ação de solidariedade, até mais para o final do mês, eu acredito, a gente vai estar lançando na página a terça-feira da solidariedade, onde eu vou estar colocando ali ações que outras pessoas estão desenvolvendo e que vocês podem se agregar e ajudar também. Unidos a gente faz a diferença e juntos nós vamos passar por toda essa crise de pandemia, de crise econômica e vamos todos depois podermos ser humanos melhores e agradecendo a Deus por ter passado por tudo isso. E essa segunda parte da sexta-feira que a senhora colocou, da parte das emoções. É muito importante as pessoas cuidarem das emoções. Porque uma pessoa que, por exemplo, agora quebrou a sua empresa,
ou alguém que foi demitido entra no estado sem recurso. Nós atendemos bastante pessoas também nessa área e esse conteúdo que você vai colocar nas suas redes sociais vai fazer toda a diferença. Essa também é a opinião de profissionais das áreas, tanto cardiovascular como muitas áreas que você vai trazer. Então, fantástico. Parabéns, tanto a parte de doação de alimentos. É esse o nosso trabalho. Quem não nasceu para servir, eu sempre digo, quem não nasceu para servir, não serve. Quem não nasceu para servir, não serve. Então, enquanto nós servimos o nosso próximo, Deus nos serve. Então, muito legal, muito bacana. O pessoal está colocando aí, parabéns, deputada, vamos vencer em nome de Jesus. Mais pessoas como você, o pessoal escreveu aqui, orgulho do meu voto. Olha só que legal, que bacana. Então, parabéns, deputada, parabéns, continua firme neste propósito e nós estaremos aqui do outro lado orando, torcendo por você e para que Deus levante mais pessoas como você. Ok? Amém. Eu conto com a oração de todos aí, quem acompanha, quem puder orar pela gente. Nós estamos também com uma luta, que é poder manter as portas das igrejas abertas nessa época de pandemia. Tem alguns municípios que não estamos podendo nem abrir as igrejas e faz parte da igreja esse atendimento também emocional. As pessoas que estão vivendo por tantas perdas e lutas, quando elas não sabem mais a quem procurar, elas precisam ter a porta da igreja aberta. E o nosso mandato também está nessa luta para que a gente consiga abrir as igrejas e ter os pastores ali à disposição de atender essas pessoas, tanto no social, com a arrecadação de alimentos, quanto no espiritual. E eu quero agradecer o carinho de todos, reforçar mais uma vez que depois eu vou entrar e assistir a live, vou ler todos os comentários. Quero deixar aqui o abraço para o meu colega, o Sabino, para o Kennedy, lá de Santa Catarina, e dizer que juntos, nós, povo de Deus escolhido, estamos fazendo a diferença nesse tempo. E agradecer mais uma vez o teu convite. Eu sei que a live acaba, né, passando, que é voando o tempo, mas a gente vai ter outras oportunidades em nome de Jesus. Olha só, o Silvio lá de Arapongas, do Paraná, colocou: deveria existir mais Fran Bayer na política. Professor Ricardinho colocou: um ser humano ímpar. Olha só que bacana. Duas áreas que nós precisamos muito agora, é saúde e as igrejas. Então, nós acreditamos sim que Deus vai te usar para que as portas das igrejas fiquem abertas 24 horas. Elas não podem fechar nunca. Um abraço também para sua mana, Lisiane Bairro, o pessoal está colocando aí. E vamos aguardar daqui uns dias, quem sabe a Lisiane topa e vir aí falar um pouco conosco também. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Até, Deus abençoe a todos. Continue sempre orando por nós e nós sempre estamos orando por todos.